Gente, agora nós vamos falar também de outro assunto muito importante. Eu estou aqui do meu lado com o médico mastologista, conhecidíssimo por todos nós aqui em Teresina, no Piauí, Dr. Luiz Ayrton. E toda vez que a gente convida ele aqui é para falar sobre esse assunto sério que é o câncer de mama. Nós estamos no mês da campanha Outubro Rosa. Eu mesmo aqui com o Sérgio Neto fizemos um pontapé inicial lá da caminhada, maravilhosa, linda, com chuva de rosas. E agora a gente tratar desse assunto já não ficou aquela coisa pesada de antigamente, né, doutor? Vou abrir a nossa entrevista falando da leveza que a gente tem e agora pronuncia câncer sem aquele estigma que tinha antes. Isso é devido a essas campanhas, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui com você mais uma vez. Sim, é muito importante que a gente desmistifique essas palavras que geram realmente medo, né? Quando a gente fala de tuberculose como TB, como câncer, como CA, na verdade nós estamos falando assim porque temos medo. Quando nos informamos e entendemos como é o processo da doença, esse medo vai embora, porque a gente consegue enxergar que há uma luz no fim do túnel, que para todas essas doenças tem um momento de cura e que a gente deve buscar esses momentos. E assim sim, usar o termo correto. Câncer é câncer, tuberculose é tuberculose, sífilis é sífilis. Bom, dito isso, como é que nós iniciamos a campanha dessa forma leve, né? E como é que ela se desenrolou? Antes da gente falar da doença em si, gostaria de saber como é que está a campanha do Outubro Rosa. A campanha vai indo de vento em popa, uma série de outras atividades estão sendo feitas. Esse ano, com uma interiorização muito grande, nós já tivemos em setembro com um grupo de São João, a Amages, que promove um evento em São João do Piauí. E agora estamos indo para Fronteiras, vamos indo para o bairro do Malcambinho, estamos indo para Bom Jesus, estamos indo para Boqueirão, estamos indo para Piripiri, todas com atividades de exame, caminhadas para sensibilizar a sociedade, sensibilizar os gestores pela causa. Então, acho que é um ano que está sendo dado um avanço melhor, estamos fugindo da Covid, então essa liberdade nos impõe a necessidade de fazer esses movimentos e cumprir a nossa missão como ONG, como pessoa, como médico, preocupado com as questões sociais. Bom, doutor, e hoje com a mulher mais consciente, com os homens mais conscientes também, porque a gente sabe que para quem tem câncer é de suma importância o apoio da família, né? E isso inclui a todos nós. Qual é o primeiro passo que se dá para a prevenção? A gente fala muito do autoexame, é muito divulgado, mas é necessário que haja uma prevenção ainda maior, né? Autoexame e também mamografia. O senhor pode dizer para a gente quem pode fazer o autoexame e a mamografia a partir de quando? E na velhice ou na idade mais avançada aumenta o número de vezes para fazer a mamografia? Bom, na verdade, o câncer é uma doença desafiadora, daí a necessidade da gente entender que a participação da pessoa em si colabora para a gente atingir as chances de cura que a gente deseja. O câncer, quando pega no começo, as chances de cura são muito grandes. Veja que nós não fazemos exame de cérebro toda hora, porque seria de muito custo e desnecessário. Mas aí, quando pegamos um câncer de cérebro, é muito comum pegar um câncer já avançado. No de mama, não. O de mama, nós temos condições de palpar uma mama, nós temos condições de fazer uma mamografia regularmente, nós temos as condições de estabelecer um diagnóstico no começo e aí as chances de cura são muito boas. Creio que o que mais impactou sobre a segurança, a necessidade da gente desmistificar algumas informações em relação ao câncer de mama é porque hoje nós temos muito mais pessoas curadas na sociedade. Muita gente conhece alguém que já teve câncer de mama e todo mundo conhece também alguém que já sobreviveu à doença, o que mostra claramente para todos nós que o câncer de mama tem cura. Entretanto, ainda muitas mulheres morrem. Isso talvez porque o acesso ainda está não ideal, né? As pessoas ainda estão chegando tarde, ainda tem pessoas com medo que não evitam fazer seus exames, ainda tem a preocupação com o meio ambiente, né? Um meio ambiente contaminado. Aí está a causa do câncer.
Nós vivemos num mundo onde o lixo está expandindo cada vez mais, e uma cidade mesmo, ela só é suja, não é porque o prefeito não limpa, ela é suja porque as pessoas são sujas. E quando a gente joga um plástico fora, nós estamos colaborando para o aumento do câncer. Então, mesmo existindo pessoas curadas, ainda tem muito mais gente tendo câncer hoje do que no passado. Então, isso é bom a gente lembrar. Em relação ao autoexame que você falou, o autoexame é uma oportunidade que a mulher tem, ao se palpar, encontrar alguma alteração e procurar seu médico a tempo. Mas aquela mulher que faz regularmente seus exames, frequentando seus médicos de mama uma vez por ano, dificilmente a gente vai pegar um tumor tardiamente. Uma mulher que faz a sua mamografia a cada ano, quando ela tem um câncer, ele sempre será curável. Então não temos que ter medo de enfrentar isso. Certo. O senhor falou aí numa questão super importante, né? Se a gente estiver sempre fazendo o exame, aqui eu estou mostrando aqui um mimo que o doutor trouxe para o nosso programa e que é bom, né, na consciência, a gente está sempre usando o que lembra o Outubro Rosa, o que lembra a prevenção. Muito obrigada, doutor, desde já aqui pela equipe. E aí eu gostaria de pegar nesse ponto, de quanto em quanto tempo, a gente sabe que é anual, algumas mulheres já começam a fazer com um período mais curto, às vezes tem que tirar um nódulo, também podemos falar um pouquinho dos tumores benignos, que às vezes assustam a gente pensa que eles podem se transformar em malignos, ressurgir. O senhor pode tirar também um pouquinho do estigma de algumas coisas que a gente sabe que não existem, mas que popularmente as pessoas acham que porque tem um carocinho, tirou um cisto aqui, eu tenho tendência a ter câncer, popularmente falando, né? Bom, na verdade, a gente tem que compreender o seguinte. Primeiro, antes de mais nada, depende do tipo de mama para poder fazer um segmento. Existem mamas com maior risco, então os médicos tendem a marcar um controle com 6, 8, 10 meses. Outras têm uma chance menor de ter um câncer. Então elas podem até, inclusive, fazer uma mamografia a cada 3 anos. Depende muito do tipo de mama. Caso a caso, né, doutor? Caso a caso. Quando nós estamos na TV ou prestamos uma informação sobre isso, a gente tende, como médico, dizer faça todo ano, porque quando dissemos faça todo ano, nós temos aí uma média de segurança para uma população que a gente não sabe que tipo de mama ela tem. Ótimo, então pelo menos uma vez por ano, Pelo menos uma vez doutor? por ano. E isso é a abordagem de segmento. Sim. Isso é sempre bom lembrar, porque dessa forma a gente tem pelo menos uma mínima condição de segurança para aquela mulher, e essa informação tem que ser repassada a todos. Entretanto, um plano de saúde, por exemplo, não pode impedir uma mamografia de seja feito com menos de um ano, porque pode haver necessidade de determinada mulher precise fazer essa mamografia antes de um ano, né? Então isso tem que ser lembrado. Acho que é bom também lembrar que a mama, ela sofre intercorrência ao longo de uma vida inteira. A cada menstruação, a cada grupo de alimentos que nós consumimos, ela incha, desincha, produz alterações na sua mama e que não representam doença. Um nódulo, se ele for benigno, ele vai ser sempre benigno. O câncer, quando é câncer, ele nasce câncer. Nenhum nódulo que é benigno vai virar. A gente imagina que um nódulo que é câncer, ele é câncer desde o comecinho. Então, quanto menor ele for pego, melhor. Se você tem um nódulo na mama, o médico está seguro de que ali não existe um câncer, não tem motivo para você tirar, você pode ficar com essa alteração na mama sem nenhuma importância. Como nós temos um sinal de pele, né, o certo é a pele lisa, sem sinais nenhum, mas se aparece uma alteração na pele e o médico está certo que aquilo não precisa tirar, ele fala para a gente e a gente continua com aquele sinalzinho ali para o resto da vida sem nenhuma preocupação. Exatamente. Então eu uso muito essa comparação. Então, quando você tem uma lesão na mama, que o médico não está certo do que se trata, ou é uma lesão suspeita, ou já é um câncer, aí sim tem que ser tratado, ou com cirurgia, ou com quimioterapia, ou com radioterapia, ou com hormonioterapia. São várias as formas de tratar um tumor, dependendo do tipo de tumor que ele é. Então, toda vez que você tem um câncer, o médico faz uma série de exames e testes para saber qual é a melhor forma de tratar você. Assim, ele vai lhe conduzir de uma forma segura que a gente objetiva a cura.
Certo. E no autoexame, o que a gente tem que prestar mais atenção? Porque apalpar a mama, mas também a gente pode pressionar o mamilo, ver se saiu algum líquido. E saindo, a gente já tem que se preocupar, porque não é normal, não está amamentando. Pode fazer as observações em relação ao autoexame, doutor? Eu só espero que o autoexame não gere ansiedade nas mulheres. Hoje nós sabemos, por exemplo, que durante o mês de outubro, as mulheres sentem mais dor na mama do que todos os meses. É ansiedade, né? As mulheres têm mais dor no mês de outubro, elas têm mais ansiedade em relação a isso. Que curioso, né? Porque se fala mais, né? Eu acho que sim. Todas as TVs estão falando do câncer de mama, todas as TVs estão tocando nesse assunto, e assim, sim, isso gera uma certa somatização para aquela área do corpo. Sim. Mas, de fato, dor na mama é sempre coisa boa. O câncer não dá sinais como dor. O câncer a gente pega ou vê, essa que é a verdade. Daí a necessidade do médico estar lhe acompanhando. Se uma mulher tem condições de ir no médico anualmente, o autoexame torna-se desnecessário. O autoexame gera ansiedade, porque ninguém sabe palpar uma mama. Então você pega vê sua mama e você sente as glândulas, e aí pensa que é nódulo, e aí começa a ficar ansiosa por conta disso. O psicológico abala demais, né? Isso. Agora, a maioria de vocês especialistas dizem que como a gente já conhece o nosso corpo, qualquer coisa estranha a gente já sabe, né? Então, mas ajudado como o senhor está falando às vezes, por influência de estar tão escutando, quer dizer que a gente pode mesmo, às vezes, sentir uma dorzinha ou outra e já achar, meu Deus, será que é? Vou fazer logo. Então, é bom ter cuidado, né, doutor, com essa ansiedade, com a saúde mental, eu acho que uma mulher que realmente vá ao médico, ou seja, se ela mora, por exemplo, no interiorzão do Piauí, não tem médico, ela não tem dinheiro para ir, ela não tem como se deslocar, ela não tem exame de mamografia, então ela está à margem, aí sim, é melhor que ela se palpe, porque é melhor pegar um câncer do tamanho do acerola do que do tamanho de uma manga. Então é importante que ela faça isso. Mas aquela que mora numa zona urbana, que tem médico fácil, que ela consegue ir no médico, então é melhor que ela siga as orientações do seu médico do que ficar se palpando em casa. Creio que sim. Bom, e para concluir, doutor Luiz Ayrton, a gente sabe que aqui nós temos a referência do São Marcos, da Rede Feminina de Combate ao Câncer, os meios de comunicação, como o senhor disse, não só no Outubro Rosa, mas no ano inteiro, estão falando sobre a prevenção dos diversos tipos de cânceres. Hoje, nossa rede pública, privada e público-privada está preparada? Porque a gente sabe que temos excelentes profissionais, mas equipamentos, hospitais, como anda isso? Eu acho que o Piauí se enquadra na mesma situação do Brasil. Hoje, por exemplo, nós temos uma distribuição de mamógrafo muito melhor. Hoje nós temos os gestores, os secretários de saúde estão muito mais sensíveis a essa causa, eles promovem atividade. A própria sociedade promove, dentro de vários aspectos, debates sobre esse tema. Então a gente tem avançado nisso. O Piauí já tem alguns centros tratadores, além das clínicas particulares, nós temos o Hospital Somar como referência, temos Parnaíba como centro tratador, Picos já está se mobilizando nesse sentido, Floriano também. Então a gente tem avançado muitíssimo nessa situação. Claro que o Brasil ainda enfrenta a questão da radioterapia, porque esse é um aparelho mais caro, esse é um aparelho que requer uma série de coisas para a sua instalação, então aí nós temos um entrave a ser vencido, a gente precisa avançar nessa questão. Então, atualmente, apenas 2 centros tratam com radioterapia no estado, então ainda é pouco. As filas se mantêm se alongando e isso não é o ideal para tratar uma pessoa. Quando vemos ainda casos que evoluem para a morte, é bem provável que essas pessoas fizeram um tratamento não ideal, não no momento, elas demoraram para fazer ou não fizeram de modo adequado, porque enfrentam barreiras desse tipo. Então, o país como um todo, não só o Piauí, precisa investir em centro de tratamento, porque o câncer é uma doença em crescimento. Em 2030, nós já estamos prevendo, segundo a Organização Mundial de Saúde, que o nosso país vai ter muito mais câncer do que infarto. Hoje, 10% das cidades brasileiras, quase 515 cidades, já têm o câncer como a principal causa de morte. E esses fenômenos acontecem
com certeza por culpa de todos nós. Está aí a cidade suja, os plásticos jogados pela cidade. Eu não consigo entender porque que nós vamos proibindo, por exemplo, canudo, e hoje ainda vem canudo com plásticos envolvendo canudo, porque usamos balão. Para que balão? A caminhada de Teresina, há 19 anos fazemos a caminhada, nunca usamos balão na cidade. Para que usamos luva de plástico para comer um sanduíche? Isso é lixo, isso é câncer. Nós precisamos ter consciência disso e parar com essas coisas. Muito bem dito, doutor Luiz Ayrton, como sempre, o senhor sempre mandando bem, como a gente costuma dizer nas suas mensagens, essa sua linguagem que pega todos os públicos, facilita muito para que a nossa audiência possa cada vez entender mais a necessidade de cuidar do meio ambiente, as autoridades de investir na limpeza da cidade. A radioterapia, como o senhor falou aí, é um problema nacional, né, mas que nós temos que também fazer esse apelo para as autoridades estarem investindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo, está sempre pronto a falar, a informar. Parabéns pelo seu trabalho e continue contando com o Sistema Dia de Comunicação para a divulgação da prevenção do câncer de mama. Um bom Perfeito, dia. Eu aproveito para dizer isso, somos muito gratos como ONG, como mobilização social à imprensa, porque sem ela a gente não levaria as informações verdadeiras, que são veiculadas muitas coisas ruins nas mídias sociais. E eu sou muito grato a toda a imprensa que está sempre presente nessa hora. Mais uma vez a gente agradece e reforça esse pedido. Reforça para você que está em casa de que você possa também se prevenir da forma melhor, não só com autoexame, mas se prevenir também fazendo seus exames, se você tem médico perto, se você tem plano de saúde, nem todas têm, mas quem tem plano de saúde, que está sempre fazendo o exame, está sempre no médico, beleza. Se não, faça seu autoexame e verifique se você está se cuidando bem, se alimentando bem, fazendo exercícios.